Bom dia. Bom, eu verifico que a gente já poderia, inclusive, encerrar, né? Porque depois dessa peça, né, que vem de encontro àquilo que nós vamos refletir aqui hoje. Depois dessa oração justa e perfeita, a gente não precisaria nem dar continuidade ao trabalho. Já poderia encerrar, dar um passo, ir embora para casa e já recebemos aquilo que viemos aqui do Senhor, com toda certeza. Mas a mim foi confiado esse momento e eu fico muito feliz por isso. Agradeço a diretoria da casa pelo convite, ao Felipe. Agradeço a espiritualidade da casa que permite a nossa vida. É necessária essa conexão e essa permissão. Nós sabemos de vir até aqui para fazer essa reflexão. Então nós de antemão já agradecemos. Agradecemos a todos. Agradecemos a presença de cada um de vocês. É um momento de rara felicidade para nós, porque nós sabemos que essa interação, esse momento é um momento importante para o espírito, importante para o nosso crescimento, importante para a nossa evolução. E nós vamos aqui hoje propor uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amar os inimigos, E a música que o nosso amigo Luiz fez aqui já define essa nossa reflexão do dia. Então lá no Evangelho está escrito assim, como nós estamos vendo na tela: tendes ouvido o que for dito. Não está na tela? Puxa vida, como assim? Não está na tela. Agora sim, Tendes ouvido o que foi dito: amarás o teu próximo, aborrecerás o teu inimigo. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àquele que vos odeia, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para seres filhos do vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o sol sobre os bons e maus, e vir chuva sobre os justos e os injustos. Então vamos lá. Retribuir o mal com o bem. Amar os inimigos, de fato, não é ter-lhes afeição, porque não está na nossa natureza. É difícil amar os inimigos, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo diverso de quando a gente encontra um amigo. É totalmente diverso isso. E todos nós, em determinado momento da vida, nós tivemos alguma dificuldade com alguém, seja ele do nosso círculo familiar, do nosso círculo de amizade, do nosso círculo profissional, enfim, em algum momento da nossa vida nós tivemos alguma dificuldade e está tudo bem. E aí a gente vai propor aqui hoje uma reflexão para a gente poder trabalhar isso, como a gente deve trabalhar essas dificuldades. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, de 1 a 4, retribuir o bem com o mal, Kardec, juntamente com os espíritos codificadores, nos diz assim: de que forma podemos amar os nossos inimigos? Não lhes guardando ódio, rancor ou desejo de vingança, perdoando-lhes o mal que nos causem, experimentando júbilo em vez de pesar, com o bem que lhes advenha. Enfim, retribuindo sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. É fácil? Não. Não é fácil. Nós precisamos trabalhar isso em nós. E eu sempre proponho assim que seja um trabalho, porque muitas das vezes nós falamos assim: eu estou tentando fazer tal coisa. Tá? Então, quando a gente fala a palavra tentar, o nosso cérebro já dispara uma informação de que se não der certo, tudo bem, porque você apenas tentou. E quando a gente
propõe um trabalho, o nosso cérebro sabe que é uma constante, que trabalho é uma constante, né? Então, não vamos resolver as coisas de um dia para o outro. Então, é um trabalho árduo, difícil, longo, né? Às vezes até cansativo, mas é algo que nós devemos fazer. Trabalhar, né? Então, troque, se por um acaso você tem assim, o hábito de dizer, eu estou tentando fazer isso, tentando fazer aquilo, né? Como irmãos de ideal, às vezes, eu estou tentando ser espírita, né? Espera lá, tem alguma coisa que não está encaixado, né? Estou tentando ser espírita, quer dizer que se não der certo, tudo bem, eu vou para outro canto. Né? Então, vamos observar que o dia a dia é trabalho, né? Apesar da palavra trabalho, derivado do grego tripalho, que aí é uma coisa complicada, né? Que tripalho, só fazendo aqui um parêntese, tripalho na Idade Média era um aparelho de tortura, né? Por isso que nós temos esse negócio, nossa, tem que trabalhar, né? Então, a gente já traz lá do passado essa conexão das palavras. Enfim, é importante a gente observar que é um trabalho constante, né? Mesmo para ser espírita, mesmo para ser um bom profissional, você tem que trabalhar sempre. Você deve buscar a melhoria constantemente. Então, sempre no trabalho. E aí nós observamos que também para amar os inimigos é necessário um pouquinho de compaixão. Compaixão, segundo o dicionário, é um sentimento piedoso de simpatia com a dificuldade pessoal de outrem, acompanhada do desejo de minorá-la. Participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Isso, definição do dicionário. Dentro da doutrina espírita, nós observamos a compaixão, que é enxergar o sofrimento do outro, mesmo quando estamos em meio aos nossos próprios problemas. É olhar para o outro, né, com um olhar de compaixão. Porque todos nós somos merecedores e precisamos de compaixão a todo momento. Quantas vezes nós já pisamos na bola, né? Quantas vezes a gente já fez algo que não deveria, falou, né, colocou uma palavra que não se encaixava muito bem para o momento, né? Fizemos algum movimento que não deveria, né? Atravessamos um sinal vermelho e alguém elogia a nossa mãe, por exemplo, né? E a gente, né, é uma coisa muito comum, né? Hoje o trânsito está uma loucura, né? E também, por trás das palavras candentes que te magoam, sempre existe um coração avinagrado pela carência de amor, suplicando apoio afetivo. Então, quando alguém nos ofende, vamos inverter o papel, né? Vamos nos colocar no papel, lá no sapato do ofensor, para que nós vamos observar que nós também precisamos de um olhar, às vezes, um pouco mais afetivo, mais tranquilo, né, para a gente poder, né, respirar com mais tranquilidade. Então, a compaixão é algo que, dentro desse processo de amar os inimigos, é algo que nós precisamos trabalhar. Sabe, é um trabalho que nós precisamos fazer também intimamente de crescimento espiritual. Seja você, então, quem ama, seja você quem perdoa. Então, nós precisamos, como disse Gandhi, ser a mudança que nós desejamos no mundo. Se você deseja amor, você precisa amar. Se você deseja mais compaixão, você precisa ser mais, né, ter esse sentimento em relação às pessoas. Se você acha que está faltando humildade, seja você uma pessoa humilde, né? Essa questão de humildade, às vezes, as pessoas confundem um pouco, né, o que é humildade e o que é pobreza, né? Às vezes a pessoa fala, a pessoa mora lá, né, a pessoa está humilde, não, um barraquinho, mas de um nariz empinado acima do normal. E você conhece pessoas assim e eu também. Como tem aquele que mora na mansão, no melhor bairro de Araraquara, que você sabe que tem, sabe, tranquilidade e humildade. Então, às vezes nós confundimos isso, né? Às vezes as pessoas confundem isso um pouco.
O que é que tudo isso pode interferir negativamente para a gente realmente amar os nossos inimigos? Esse aqui é o planeta de provas e expiações, é a chave que nos dá aí para a gente poder entender tudo isso. De fato, nós estamos num planeta de dificuldade. Nós não estamos vivendo num planeta que está tudo bem, está tudo tranquilo. Não, vai ter dificuldade muita. Vai ter sofrimento vários. Vamos passar por um processo crítico, estamos passando, Quem aqui não queria receber todo mundo lá fora com um abraço e beijo, e essa coisa toda, todo mundo juntinho, de mão dada, que é muito mais, assim, agradável, Então, estamos passando por uma dificuldade grande por conta de estarmos nesse planeta. Então, estamos todos inseridos nesse contexto. Então, isso interfere. Às vezes, a gente tem um olhar mais compassivo, tem um olhar mais amoroso com as pessoas, Porque o mundo aí fora está punk, Está complicado, está trash, a coisa não está fácil. Então, é importante a gente entender isso e ter isso muito claro na nossa cabeça, Às vezes alguém pode dizer, por que será que veio, Por que será que Deus permitiu essa praga, Está tudo certo, se a gente entende e aceita que não cai a folha de uma árvore se Deus não quiser, está tudo dentro do que precisa acontecer. Está tudo dentro do processo. Nesses dias atuais, torna-se trabalhoso resistir às provocações alheias, tendo em vista o cultivo crescente da nossa personalidade e fatalmente do nosso orgulho. Aí nós precisamos trabalhar a nossa humildade. Aí entra um outro trabalho. Então percebam que para a gente poder chegar num patamar de conseguir olhar para um inimigo, aí vamos dizer, e amar o inimigo como nos indicou Jesus, nós precisamos trabalhar outras coisas, outros processos. Porque não é simples, não é fácil. Então é necessário a gente trabalhar isso em nós. Então, quando a gente fala aqui de orgulho, e nós somos essencialmente orgulhosos, egoístas, essa é uma das chagas aí da humanidade, Então nós precisamos olhar para tudo isso com muita tranquilidade. E também os laços anteriores. Nós já trazemos aí, de vidas pretéritas, os laços de afetividade ou de dificuldade com as pessoas. E nós sabemos onde estão as nossas maiores dificuldades. Todo mundo sabe. Eu acho que eu posso até dizer isso, que as nossas maiores dificuldades estão dentro da nossa casa. Está lá. Não é no nosso círculo de amizade. Porque aqueles amigos só do fim de semana, do churrasco do fim de semana, esses são tranquilos para a gente lidar. O trabalho, você trabalha e tem uma dificuldade com um chefe mala, chato, você troca de emprego, vai trabalhar por conta, faz alguma coisa, sei lá, você muda, você deixa de fazer. Mas, todo dia a gente volta para casa. Então é lá que estão as nossas dificuldades. Está no marido chato? Não. Por enquanto, não. Aguenta a mão que é melhor. Ruim com ele é pior sem ele. Então, segura a onda. Não troca agora, não. Já está... Espera mais um pouquinho. Cumpre a missão. Então, está ali. É lá que está a nossa dificuldade. Num filho que tem uma dificuldade, tem um problema, num neto, não sei o quê, ali na sogra, no sogro, no cunhado, Minha mulher não gosta muito que eu falo disso, mas eu vou precisar falar. Eu tenho 13 cunhados. Está fácil. 13. Número cabalístico e ainda tudo em cunhado.
Então, perceba que é muito dificultoso, né, esse negócio aí. E falando em família, falando em sogra, né, eu quero ilustrar aqui com uma pequena história, e ela se dá no interior da China, do século passado, aí, né, uma vila na China. E naquele lugar, por mais evoluído, tecnologicamente falando, que a China está, ainda ela tem, os grandes centros urbanos são muito tecnológicos, mas existem muitos vilarejos ainda, né, até hoje. E num desses vilarejos, né, eles não saíam dali, então eles casavam entre os familiares, né, as famílias ali e tal, e aí uma família, o ancião desencarnou, ficou só a sogra e o filho, só a mulher e o filho. E aí aquele filho se enamorou lá de uma menina lá desse mesmo vilarejo, e se enamoraram e casaram. Como também, né, financeiramente complicado, foram morar na casa da sogra. E aí aquela complicação, aquela dificuldade. Né, a nora e a sogra não se davam muito bem. E aí a nora fez o seguinte, falou assim, eu vou dar um fim nessa véia. Eu vou dar um jeito nela. Ela pegou e foi num vilarejo vizinho falar que todo vilarejo, toda vila tem um benzedor, né, não tem médico, então tem aquele que faz as coisas lá, faz o chá, sabe, das ervas, aquela coisa. Ela foi lá e falou assim, ó, eu vim aqui pedir uma ajuda, eu quero dar um fim na minha sogra, e eu sei que o senhor pode me ajudar. Ele parou, pensou, mas por quê? Porque ela é chata, porque não sei o quê, eu não me dou bem com ela, a gente não se dá, nós não estamos conseguindo se entender, aquele negócio todo. Ele falou assim, ó, volta semana que vem, que aí a gente volta a conversar. Passada uma semana, ela retorna, ele dá para ela um potinho lá com umas ervas, uma coisa toda. Ele falou assim, ó, você não vai falar para ninguém disso aqui, naturalmente que não, né? Porque afinal de contas você quer dar um fim na tua sogra, né? E você vai mudar todo o seu processo em relação a ela. Você vai começar a cuidar da casa, você que vai fazer a alimentação, e quando você for servir a ela, você bota um pouquinho desse negócio aqui, mas pouco. Não põe muito, não. Você põe pouquinho. E começa a tratá-la diferente, começa a tratá-la de uma forma melhor, começa a tratá-la bem para as pessoas não desconfiar que você está fazendo alguma coisa. Perfeitamente, e assim começou. Ela começou a tratar melhor a sogra, a relação delas começou a melhorar, ela começou a cuidar da casa, ela que cuidava da alimentação, e a hora do café, do almoço e do jantar, um pouquinho daquele pozinho lá. E, né, foi passou um mês e ela começou a ter um pouco mais de afeição pela sogra. Ela retornou lá no curandeiro, falou para ele assim, olha, eu quero inverter o processo aqui, porque ela não é tão ruim assim. Nós começamos a se dar bem. E agora eu não quero mais matá-la, eu quero que ela viva. E eu até parei de botar aquele negócio que você falou para mim lá na comida dela. Ele falou assim, não, fique tranquilo, aquilo que eu preparei era fortificante, não era veneno. Né? O processo realmente é a mudança. Então a mudança está em nós. Quando você muda o processo, quando você muda o jeito de tratar as pessoas, né, as pessoas mudam. E ele ainda falou para ela, fique tranquilo, que aquilo lá que eu pus para ela vai viver mais uns 30 anos ainda. Né? Então você vai ter que aguentar a mão aí. Ervas muito poderosas que vão fortificar o organismo dela, então ela vai viver muito, muito tempo ainda, né? Então fique tranquila, mas no entanto, qual que é a moral de tudo isso? É a mudança de comportamento em relação ao outro. Então quando nós desejamos uma mudança, essa mudança tem que começar em nós. Qualquer um que seja ela. Qualquer que seja a sua dificuldade, porque quando nós começamos a enxergar no outro determinadas, nossa, a pessoa é isso ou é aquilo, de repente você é desse jeito. Tá? Você está se espelhando, então é necessário que você mude, para que as coisas ao seu redor mudem. Né? O teu ambiente, e repito, as nossas dificuldades estão dentro da nossa casa.
É lá que está. André Luiz já nos indica de que o lar é o cadinho purificador de almas. É lá que está a dificuldade. Cadinho, só para ilustrar, todo mundo sabe, é um recipiente de cerâmica usado em laboratório, né, onde os químicos ali colocam todos os elementos ali e colocam no forno para eles se fundirem, né? Então é um cadinho purificador. Então a casa é um cadinho purificador de almas. Para quê? Para que a gente estreite realmente os laços de amizade e de afeição. É lá que estão as nossas dificuldades. E voltando aqui para o Evangelho, o Kardec, ele nos indica uma coisa bem interessante. O Kardec e os espíritos codificadores, naturalmente. Capítulo 12, amar os inimigos. Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Então, vem antes, né? Então, é necessário que a gente ame o próximo, se ame e ame os inimigos posteriormente. Aí nós pegamos lá o amar o próximo como a si mesmo e invertemos a frase: primeiro nós precisamos nos amar. Porque se a gente não estiver bem, a gente não consegue fazer bem para ninguém. Né? Se você não estiver bem, você não consegue ajudar ninguém. Você tem que estar bem, você tem que estar estruturado, tem que estar consciente, tem que saber o que está fazendo, para poder ajudar as pessoas. Senão, não vai rolar, né? Não vai acontecer. Se você não está bem, você está com a cabeça, né, aí complicada, como é que você vai poder ajudar as pessoas? Então é importante que você esteja bem para poder ajudar alguém. Então os laços anteriores, né, que nós já trazemos lá das vidas pregressas, e o perdão é uma viagem. Não dá para sair daqui hoje, domingo, ao meio-dia, que deixaram, você fala quando você quiser, né? Então, beleza, então eu vou até meio-dia. Né? Então, a gente sair daqui e falar assim, não, beleza, hoje eu já consigo amar o inimigo, já está tudo certo, perdoar, um olhar compassivo, humildade, está tudo beleza. Não é assim que funciona. Né? Se alguém te falou que é assim, mentiu para você, tenha certeza. Porque é um trabalho árduo, difícil, complexo. É uma viagem realmente. Às vezes nós passamos a vida toda para poder chegar num determinado ponto e conseguir fazer esse movimento. Inclusive tem um estudo na Unicamp de pessoas já na UTI, já desligando, sabe? Já está ali, já em final do fluido vital, né? Já está. E feita uma pesquisa, isso podem buscar na internet, é fato isso. O que é que as pessoas querem naquele momento? Elas querem que chamem determinada pessoa porque ela precisa pedir perdão. Olha isso. Ela quer se acertar com o irmão, ela quer se acertar com o pai, com a mãe, né, com alguma outra pessoa, que num determinado momento da vida tiveram umas dificuldades. E ela quer isso. Então perceba que é uma viagem, é um caminho longo, árduo, dificultoso. A pessoa precisa estar num ponto de desencarne, né, sentindo que está se esvaindo a sua vida ali, e ela precisa tirar esse peso, né, deixar essa sacola para trás. Porque nós arrastamos correntes aí, né, às vezes por uma bobagem, a vida toda. A gente se apega a coisinhas miúdas, né? Por conta do nosso egoísmo, por conta do nosso orgulho. Tem pessoa que é tão egoísta, mas tão egoísta, e você conhece pessoas assim, eu conheço várias, que são apegadas, né? O egoísmo é um apego exacerbado, né? São apegadas a vaso sanitário. Acreditem nisso? Tem pessoa que fala assim, eu não vou viajar porque eu não consigo ir no banheiro, em outro lugar. Pessoa pegada a vaso sanitário, pelo amor de Deus. Né? Até nisso. Vocês conhecem pessoas assim ou só eu conheço? Pela manifestação, eu acredito que vocês conhecem várias pessoas. Então, é um egoísmo, é um apego louco que a gente tem, né? Que a gente... Né? Porque é meu carro, é minha casa, é minha família, é meu não sei o quê, é meu. Não é teu, não, filho. Daqui a pouco você vai e está tudo certo. Né? Vai ficar tudo aí.
Então, nós precisamos trabalhar realmente esse tipo de sentimento, esse tipo, né, essas coisas em nós, para a gente crescer enquanto espírito. Aí você me pergunta assim, mas por que eu devo me esforçar para retribuir o mal com o bem? Evolução espiritual. Esse é o topo da montanha, né? Então, porque sem esse trabalho não acontece evolução. Então, já que nós estamos aqui, vamos aproveitar o momento. É tão difícil reencarnar, é tão difícil fazer o ajuste com o pai, com a mãe, com os irmãos, com os cunhados, com todo mundo, né? Com a espiritualidade, com o anjo de guarda, não sei o que, aquela coisa toda, aquele processo todo, mapa reencarnatório, aquele negócio todo. Aí a gente chega aqui, pipoca, né? Promete um monte de coisa lá no plano espiritual, porque eu vou ajudar no centro espírita, porque eu vou fazer, porque eu vou, né? Eu vou e chega aqui, a coisa enrosca e não vai, né? O negócio não funciona. Então, evolução. Nós precisamos evoluir, então nós temos que aproveitar, porque nós não sabemos até quando vamos ficar, né? Não tem uma data lá marcada, não tem data limite, não. Né? Agora mudaram para abril, né? Vocês viram isso aí? Puxa vida, cada coisa, né, gente? Quer dizer que abril todas as coisas vão se resolver. Não vai, né? Não vai. Para alguns vão, mas para outros não. Para a maioria não vai. Então nós precisamos aproveitar o momento, aproveitar a viagem, né? Porque entre a partida e a chegada tem todo o trajeto, né? Então vamos aproveitar esse trajeto. Tem gente que fica tão preocupado em chegar que não aproveita a viagem, né? Então nós precisamos olhar para as paisagens, para outras coisas, para as outras situações que tem nessa viagem. Aí a Joana de Ângeles nos diz no livro Florações Evangélicas, psicografia do Divaldo, ela nos diz isso aqui, ó. Se revidas o mal, é igual o ofensor. Se perdoas, está em melhor condição. Mas se perdoa e ama aquele que te maltratou, você avanças em marcha pela rota do bem. Se você perdoa, beleza, mas se você ainda perdoa e ainda consegue desenvolver esse sentimento com aquela pessoa, aí sim, aí a coisa está no trilho mesmo, né? O perdão beneficia aquele que perdoa, por propiciar-lhes paz espiritual, equilíbrio emocional e lucidez mental. Para perdoar é necessário lucidez mental, entendimento do processo, né? Entendimento que nós estamos aqui de passagem, que somos espíritos em evolução e que nós temos uma rota, um caminho a seguir. O perdoado é alguém em débito, o que perdoou é espírito em lucro. Então, trabalhe essa situação, sabe? Trabalhe isso em você. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Mas se você tem uma lista muito grande de pessoas que você precisa perdoar ou pedir perdão, né? Faça essa lista. Eu fiz essa lista, deu 2 folhas de caderno. Universitário, tá? Não é aqueles caderninhos, não. Então, ainda estou trabalhando isso aí, não é simples assim também. Então, nós estamos modificando esse processo. E eu também sou terapeuta, né? Então, eu vou até de graça, tá? Eu não cobro esse tipo de coisa, esse exercício que eu vou propor a você, né? Que eu proponho, inclusive, lá no meu consultório. Um exercício legal para a gente fazer, para exercitar esse lance do perdão, é o seguinte. Você pega uma pessoa que você acha que você precisa encontrar com ela para poder fazer esse movimento, tá? Ou de pedir perdão, ou de perdoar, enfim, não importa. Então, você vai fazer durante um período isso. Você vai se concentrar, você vai fazer uma oração e vai trazer a imagem dessa pessoa na sua cabeça. Você traz ela na sua mente. Tá? E eu sei que é difícil para alguns, mas você vai chegando perto dessa pessoa, você vai trabalhando isso dia após dia de se aproximar da pessoa. Até o dia que você já conseguiu estabelecer uma determinada frequência vibratória,
tá? Estabelecer ali uma frequência vibracional com aquela pessoa, porque nós sabemos, né? Está aí nos livros nossos aí de estudos espíritas, quando a gente mentaliza, a gente cria. Então, você já traz a imagem daquela pessoa, se aproxima dela, tá? Quando você conseguir pegar nas mãos dela, quando você conseguir abraçá-la, aí você está no ponto certinho de mentalmente já passar para ela aquilo que você precisa. Se você precisa pedir perdão, peça. Se você tem que dar o perdão para aquela pessoa e sabe que de repente ela, por algum motivo, não vai fazer esse movimento, você ofereça também. Tá? Em quase 100% eu estou exagerando, mas metade dos casos que a gente propõe esse exercício, em 2, 3, 4 semanas, a pessoa retorna no consultório e fala: encontrei o fulano de tal e nos acertamos. Porque você estabelece uma frequência vibratória com ela. Você estabelece, sabe, uma ligação mental. Porque você já está ligado com ela, porque você já tem uma dificuldade. Então você equaliza essa vibração, essa frequência. E aí você consegue exteriorizar esse sentimento. Então, fazendo isso, né, você vai... Não se assuste se você fizer esse exercício e daqui a alguns dias você trombe com a pessoa na esquina aí, né, e aí é o grande momento, né, tanto de oferecer o perdão quanto de pedir. E faça isso. Né? Acerta-te com o teu companheiro enquanto estiver com ele em marcha. E isso significa o quê? Enquanto estiver com ele aqui. Porque depois que um ou outro desencarnou, vai dar trabalho na reunião mediúnica. Né? Quem trabalha em reunião mediúnica sabe disso. Porque eu quero vingança, não sei o quê, né? O espírito fala. Né? E aí é mais dificultoso. Então, vamos se acertar aqui. Porque quanto mais amigos a gente chegar no plano espiritual e tiver, né, a maior quantidade de amigos lá, vai ser melhor para nós. Mesmo com as dificuldades do desencarne, vai ser melhor para nós chegar no plano espiritual com uma grande quantidade de pessoas que têm uma certa afeição por nós. Aí, a gente vem com essa história aqui do auto-perdão. Né? Isso é muito complexo e é uma das coisas que... nos nossos trabalhos nas casas espíritas e no trabalho de consultório é algo, né, o que a gente carrega de culpa é uma coisa absurda. Então nós necessitamos, isso é uma necessidade, viu, amigo e irmãos? É uma necessidade nos auto-perdoarmos. Não é possível amar os outros sem antes desenvolvermos a atitude do auto-perdão. Nós necessitamos trabalhar isso rapidamente em nós. Começamos nos auto-perdoarmos para depois a gente conseguir realizar esse perdão com as outras pessoas. É aquilo que eu disse antes. Se você não está bem com você, com alguma coisa que está te incomodando, você não vai conseguir estar bem com os outros. Então é importante esse trabalho. Mas como é que a gente faz isso? Depois aqui nós vamos propor alguns exercícios. Eu não gosto de falar, né? Vamos fazer isso, porque parece uma coisa boba, né? Porque receita, a única que dá certo, que eu vi até hoje, é a receita do arroz. Para cada copo de arroz, 2 de água. É o que funciona. As outras receitas não funcionam. Né? Então essa é a... Né? Porque eu fui morar sozinho em determinado momento, e fiz um arroz incomível, né? Aí liguei para a mãe e falei: mãe, vai, básico, 1 copo de arroz, 2 de água, e fica de olho para não queimar, né? Lógico, né? Na hora que secar, desliga, abafa, fica belezinha. Então, essa é a receita que funciona. As outras, né? A gente tem que ficar esperto. Auto-perdão e culpa. A gente carrega muita culpa. A gente se julga demais. Quantas vezes você ficou ali, puxa vida, por que eu fiz isso, não sei o quê, e fica se culpando por ter feito ou não ter feito. De fato, você fez o que tinha que fazer naquele momento, e ponto final.
Era o melhor que você poderia dar. Hoje, por exemplo, partindo do princípio da evolução do espírito, da reencarnação, das vivências todas que nós acreditamos e aceitamos, hoje, nesse momento, é o melhor que nós podemos estar, é esse momento, é hoje. Tudo aquilo que você construiu, conquistou, é você hoje. Então tem alguma coisa que precisa melhorar? Claro que tem, lógico que tem. Então o auto-julgamento, a gente fica se julgando, a gente se culpa, a gente fica se condenando, fica se autocondenando. Isso é trágico para o espírito, para o crescimento emocional, para a saúde emocional. A gente vê aí quantas pessoas, nessa pandemia aí, quanto cresceu o número de pessoas, com dificuldades aí, com síndromes, com depressão, enfim, Então, nós precisamos melhorar isso, fica se autopunindo, fica se auto-sabotando, eu não mereço, eu não sei o quê, eu não sei o que lá. Fica se culpando. Se até a autoescola nos dá outra oportunidade, por que a gente não vai dar para a gente? Você vai lá tirar a CNH, reprovou. Beleza, semana que vem faz de novo. Tem que pagar, mas faz de novo. Está tudo certo. Se reprovar 10 vezes, não tem problema. Paga, faz outra vez. Então, a vida nos está dando uma grande oportunidade. A natureza está nos dando uma grande oportunidade. O auto-perdão, é quando você se arrepende realmente de alguma coisa que fez, não fica se auto-julgando, você se arrepende e você trabalha isso. Beleza, eu vou, estou arrependido de ter feito, falado, tal, não sei o quê, vou mudar isso. Vou melhorar tudo isso. Aí também tem o lance da expiação. Você não tem culpa hoje de algo que você fez lá no passado e agora você está sofrendo algumas consequências. Quantas vezes você já ouviu, e eu também, pessoas falando, não sei por que é que Deus me faz sofrer desse jeito. O que eu fiz para merecer, Senhor? É melhor não saber. Graças a Deus, nós temos esse apagão de vidas passadas, que é importante. Porque nesse momento aqui, eu aqui falando e vocês olhando para mim, já imaginou se vocês vissem o que eu já fiz para vocês lá no passado? Ou vice-versa, Quantos de vocês, de repente, a gente desorientou? Acendemos um foguinho lá na fogueira, cortamos uma cabecinha ou uma outra aí, e vamos seguindo a vida. E o auto-perdão vem também com a reparação. Quando você se arrepende, quando você entende o processo e trabalha essa reparação, tá legal, Então, o auto-perdão é muito mais, criativo, evolutivo, vai te ajudar, Faça isso. Acredite, você é o melhor do que você já pode ter sido, é hoje, é esse momento. Então, olhe para a sua vida, veja as coisas que você precisa modificar, que você deve mudar, que você trabalha isso e segue, Segue ajudando, segue auxiliando e está tudo certo. Auto-perdão está relacionado com a capacidade e dificuldade que cada um tem de se amar e se aceitar. Eu falo, às vezes, umas coisas, e minha mulher fala assim, nossa, você é muito, você é muito centrado. Não, mas eu me amo realmente. Eu gosto de mim, demais. Porque vamos pensar o seguinte, eu vivo comigo 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano. E dia 8 de fevereiro, 56 anos. É muito tempo. Se eu não gostar de mim, pelo amor, quem que vai gostar? Se você não gostar de você, se você não se amar, como é que alguém vai poder te amar? Se nem você gosta de você, se nem você se ama. Então aquela história de que eu sou uma porcaria, eu não sirvo para nada, eu não consigo fazer, eu não sei o que. Você para com isso aí, faz uma avaliação
E começa a modificar tudo isso. Ame-se. Não é? Como diria Joana de Ângeles, ame. Se você não amar, o problema é seu. Se o outro não te amar, o problema é dele. Mas antes, ame-se. Então é necessário a gente se gostar, se cuidar, né? Quem é que em sã consciência... Eu costumo dizer que a espírita é um pouco fora da curva, né? Num domingo chuvoso, gostoso, vem no centro espírita fazer o quê? Vieram aqui me ver? Não. Vieram em busca de alguma coisa, naturalmente. Então, né, você já tem alguma coisa ali que já está indicando que você realmente é uma pessoa que se gosta. Você está querendo melhorar em alguns aspectos, em algumas situações. Então, trabalhe isso em você. Quando não conseguimos amar a nós mesmos, dificilmente conseguiremos amar os outros. Quando não conseguimos nos perdoar, dificilmente perdoaremos os outros. Então, amor, auto-amor, né? Ame-se. Indicação de Jesus, viu? Não é o Wagner que está falando, não. Tá? Amar o próximo como a si mesmo. Tá? Si. Então, lembre sempre disso. Capítulo 11 do Evangelho. Pega essa frase e coloca como objetivo de vida. Eu vou me amar, aí eu consigo amar o próximo, aí eu vou para o capítulo 12 e consigo perdoar, né, aqueles que, por algum motivo e algumas situações, tivemos um desentendimento, uma dificuldade. Como nós podemos trabalhar... voltou? Não? Opa! Alguma coisa? Estamos aqui? Espíritos amigos, ajudem. Aí, estão aqui. Como podemos trabalhar o auto-perdão? Sermos amorosos conosco e dar-nos outras oportunidades. Repito, até a autoescola dá outra oportunidade. Então, né, se dê várias oportunidades. Não deu certo hoje, não tem problema. Trabalha, melhora, pesquisa, se ajusta e segue no seu objetivo, naquilo que você deseja fazer. Isso tudo é um processo de reconhecer a verdade, assumir a responsabilidade, reconhecer os sentimentos que motivaram determinados comportamentos. Quem daqui nunca saiu da linha em algum momento? Quem daqui nunca ficou pé da vida por alguma situação? Todos nós, né? Todos nós. Impossível. Alguém fala, não, aí... Bom, se alguém aqui nunca teve esse processo, quando a gente terminar, eu gostaria de conhecer. Tá? Eu gostaria de uma horinha aí de conversa, que isso vai me ajudar no meu trabalho, né? Porque é importante isso, né? A gente conhecer pessoas que, né, eu nunca saí da linha por algum momento. Todos nós já chutamos o balde alguma vez, né? Todos nós. Perdoar a si mesmo exige honestidade, completa honestidade. Nós temos que ser honestos com nós mesmos e não terceirizar o problema. Porque agora que esse lance de terceirização, coisa digital, a gente está passando tudo para os outros, né? Fazer. Então, a gente tem que ser honesto. Olha, pisei na bola mesmo, né? A culpa, entre aspas, aí, essa culpa foi minha, eu que fiz alguma coisa que não deveria. Então, você está sendo honesto. Vai lá, pede desculpas, pede perdão, enfim, se acerta, se ajusta e segue. Nunca julgar a situação do passado com os valores de hoje. Tudo muda. Tudo. Você não é o mesmo de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, de jeito nenhum. Tem gente que fala assim, você já ouviu, e eu também, eu gostaria de ter 18 anos com a cabeça que eu tenho hoje. Como, filho? Se vida é um processo, é uma viagem, não existe, né, não dá. A não ser que for algum espírito, né, assim, né, de uma escala muito elevada, que está reencarnado aí e tal, né, que com tenra idade já tem uma inteligência, uma capacidade de observação, né, controle emocional, enfim, tudo isso, mas não é o caso, né, é o nosso caso, estamos falando de nós, né, espírito
aí na marcha, no dia a dia. Então não vamos julgar, né, situações de hoje com coisas lá do passado, coisas que aconteceram no passado com o que está acontecendo hoje. Né, vamos olhar para isso assim, com muita tranquilidade, né, entender que cada momento, né, cada fase da vida, nós passamos por mudanças. Ok? E é assim que funciona. É exatamente assim. O joelho já não é o mesmo, já estava subindo a escada. Até comentei. Nossa, essa escada aqui está me matando. Né? Com 18 anos subia correndo, hoje já não dá. Né? Então, é assim, as coisas tem que ir. Beleza, vai devagar, segurando o corrimão e vai. Né? É assim que funciona. A gente tem que entender tudo isso. Como aprender a perdoar? Porque perdão, o trabalho, o exercício do perdão, a virtude de perdão é um aprendizado, como todas as virtudes. Virtudes depois de conquistada a gente não perde mais. Agora no final do ano eu encontrei um amigo lá na minha cidade, saí um dia à noite lá, encontrei ele, fazia muito tempo que eu não o via, e ele estava sozinho, e a primeira coisa, já casado, conheço a esposa, os filhos, ele não mora mais em Monte Alto. E aí, como é que está? Não sei o quê, e a fulana, e os meninos. Então, separamos. Tomei até um susto, porque é amigo de infância, né? Namoraram não sei quanto tempo, casado também há bastante tempo, no mesmo momento, eu e minha esposa. Eu falei, nossa, o louco, aconteceu, né? Acabou o amor. Resposta errada. Resposta errada. Não tinha amor. Tinha outra coisa, menos amor. Porque amor é virtude, e depois de conquistada a gente não perde. Então, irmão, se algum de vocês aqui aconteceu essa situação, não jogue culpa no amor. Tá? Não busque colocar, acabou o amor, porque amor não acaba. Amor evolui. Né? Amor evolui. Como o perdão evolui. Como todas as virtudes evoluem. Como nós evoluímos. Ok? Então, o perdão é realmente um trabalho, é uma coisa do dia a dia. É algo que nós precisamos fazer, praticar todos os dias. Isso é que nem banho. Né? Tem que tomar todo dia. Às vezes 2 ou 3 vezes por dia, mas tem, né? Não dá para ficar aí 2 dias sem tomar. Então, nós necessitamos de fazer isso todos os dias. Okay? E isso deve ser algo como, para quem toma café de manhã. Né? Levanta, banheiro, xícara de café. Né? Para poder acordar. Então é uma coisa diária, nós temos que fazer. Senão fica difícil. Então vamos lá. Perdoar não é esquecer. Esquecimento é outra coisa. Tá? Esquece o que passou. Às vezes você vai falar com a pessoa por algum motivo, ela fala, esquece isso aí, vamos botar uma pedra e vamos passar uma borracha. Não dá. Isso aí depois de escrito, está escrito. Depois de feito, está feito. Né? Então não é esquecimento. Mas você pode passar pelo exercício do perdão, olhar para aquela situação e ela não te incomodar. Se nesse momento que eu estou falando de perdão, você lembrou de alguém, lembrou de alguma situação, e isso te incomodou, né? Como que dá para esquecer isso? Então, a partir do momento que você perdoa, você lembra da situação, você vem na tua mente isso tudo, mas aquilo não te incomoda mais. Está tudo beleza. Né? Passou, foi um aprendizado, vida que segue, está tudo certo. E relembrar, né, ficar relembrando o fato só aumenta a nossa ferida. Só aumenta a dor. Então, realmente exercitar isso. O apego à ofensa propicia ao ofendido, olha só, a oportunidade de carregar sozinho a chaga em que ela se constitui. Então, quando você fica apegado, né, a determinada coisa, às vezes você está conversando com a pessoa e ela lembra daquilo, ela conta tudo outra vez. Olha, lembra lá quando eu trabalhava em tal lugar, o fulano, não sei o quê, papapá.
ou lá da família, não sei o quê, ou do amigo, da escola, não sei o quê. Você está carregando uma sacola que, né, cheia de pedra. É uma mala cheia de pedra, né, que você está carregando, que se você fizer um trabalho bem feitinho, intimamente, você se livra disso. Você vai lembrar aquilo, você não vai repetir, né, e aquilo não vai te incomodar mais. Ficou só como uma página aí que está tudo certo. Tema da nossa reflexão, né? Perdoar é bom para quem perdoa, sempre bom para quem perdoa, e é muito bom. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque venho fazendo esses exercícios com muita frequência, isso tem me dado, sabe, estou respirando com mais tranquilidade, aquele peso, aquela angústia, aquela dor que dá aqui no peito, aquela taquicardia quando você vê a pessoa, quando não sei o quê, quando você lembra, não está dando mais. Já está bem mais tranquilo. Tá? Está bem mais tranquilo isso. Exercício. Não é receita, tá? Repito, é exercício. Para você ir fazendo aí no seu dia a dia. Primeiro, reconhecer em nós e nos outros seres perfectíveis a caminho em direção ao Criador. Perfectíveis, não perfeitos. Quando nós fomos criados, Deus colocou em nós lá a centelha da perfeição, mas está em centelha, está em germe, né? Estamos trabalhando para isso. Então nós somos seres perfectíveis, ainda em construção. Cada dia um tijolo, né? Cada dia uma argamassa. Cada dia alguma coisa para nos ajudar e nos auxiliar. Fortalecer o nosso alto amor para promover o alto perdão. Então, ame-se, goste-se. Precisa fazer um exercício? Vai. Precisa fazer uma dietinha? Vai. Sabe? Precisa se cuidar, faça. Então, goste-se, né? Cuide desse aparelho físico que nós estamos usando nesse momento. Nós precisamos cuidar, né? Não podemos destruir essa casca, né? Nós precisamos dela. Esse é um aparelho de evolução, é um equipamento que nós estamos usando para a evolução. Ser tolerante com a nossa condição e dos outros, de seres em construção. Devemos ser tolerantes. Eu não tô, é que nem a história da paciência, né? Perdi a paciência. Não, a paciência é virtude. Perdeu a paciência é porque ainda não desenvolveu a paciência, né? Então, enquanto isso, vamos ser tolerantes. Vamos respirar. Como lá o André Luiz. Coloca um gole d'água na boca e segura. Não engole, né? E vamos seguindo aí na vida. Então, tolerância, que está em falta, né? Está em falta nas pessoas, está em falta, né, nos governantes, enfim, né? Isso é uma outra questão, mas vamos pensar que vamos fazer a nossa parte, sempre. Um autoexame da situação que exige o perdão. Dificilmente uma agressão é resultado de uma atitude unilateral. De repente, nós, por algum motivo, em algum momento, nós contribuímos para que o outro fizesse algo em relação a nós. De repente a gente fez algum movimento que não deveria. E aí, né, o outro extrapolou e aí a coisa se complicou, né? Então, faça esse autoexame. Tomar o ofensor como alguém que desconhece a lei de causa e efeito. Aí, a batata quente vem para nós. Porque o que se fala na casa espírita? Mediunidade, reencarnação, lei de causa e efeito. É o que mais se fala na casa espírita. Né? Que toda causa, né? todo movimento, né? Todo movimento causa um efeito contrário e na mesma proporção. Lei de Newton, né? Lei física, mas lei da vida. Então vamos observar tudo isso aí.
Se a gente, às vezes a pessoa, ela desconhece determinadas coisas que de repente nós conhecemos, que nós sabemos, que a gente fala, que a gente estuda, que a gente lê nos livros, né? Que a gente ouve nas palestras. Então, vamos observar bem a lei de causa e efeito. Entender o ofensor como um enfermo, e quando formos nós também estaremos doentes. Amargando as dores do mundo, e todos tendem ao descontrole momentâneo, todos nós. Em algum momento a gente perde um pouco a linha, a gente sai do ponto de equilíbrio, não é? Porque tenha certeza, tem 10 amigos espirituais que querem te ajudar, mas existe uns 100 que não querem, que querem ali te influenciar negativamente para que você saia realmente do seu eixo. Considerar a impessoalidade da ofensa, sentir agredido por quem nem mesmo se dá conta do mal que fez. Às vezes, a pessoa desconhece coisas que... Eu não estou dizendo que nós... às vezes pode ficar até meio piegas isso, né? Que os espíritas sabem disso, sabem daquilo. A gente sabe nada, né? Às vezes a gente sabe, mas não pratica, né? A gente lê, mas não entende, né? E eu me lembro, falando de ler e não entender, quando comecei... Na realidade, eu nasci dentro de uma família espiritualista. Meus pais sempre foram de Umbanda, né? E, num determinado momento, eu queria entender, assim, né? Porque há 40 anos atrás não tinha as informações que nós temos hoje, né? E aí eu queria entender, e aí um tio falou assim, Wagner, para você entender, para você estudar, você precisa ir lá no Kardec. Ele falou mesmo assim, você precisa ir lá no centro do Kardec. Então, eu nem conhecia, nem tinha ouvido falar do Kardec, né? E fui, e aí chegando lá, fui muito bem recebido, e lá na União Espírita, e aí comecei a participar, não sei o quê, né, essa coisa toda. Aí a pessoa que nos tomou pela mão lá, tanto eu quanto a minha esposa, então tem as obras básicas, não sei o quê, e eu já comprei aqueles livros lá e comecei a ler, numa semana eu tinha lido tudo. Aquilo foi me trazendo assim uma coisa tão boa que eu comecei a entender, né, o porquê disso ou o porquê daquilo, né? E voltei lá e falei assim, olha, dona Carmen, já li as obras básicas. Ela falou, ótimo, comece a estudar, né? Já que você leu, agora você vai começar a estudar, porque toda vez que a gente abre um evangelho, que a gente abre um livro dos Espíritos, a gente fala, nossa, mas eu li já isso aqui, estou todo dia com esse livro na mão e não tinha percebido determinadas coisas, né? Então é importante que às vezes a gente se coloca como os sabedores, né? Conhecedores disso ou daquilo, mas que na realidade a gente precisa praticar. Então, já que a gente conhece, já que a gente leu, então agora vamos colocar em prática. Vamos trabalhar isso em nós. Então, considerar a impessoalidade da ofensa, né, não com aquele sentido de, o cara nem sabe o que está fazendo, né? Falou, fez tal coisa, mas é um bobão, ele nem sabe por que ele fez isso. Sabe, é meio complexo isso também. Entender o agressor como um instrumento de prova. A gente precisa entender o agressor para nos provar a nossa paciência, se nós estamos nela mesmo, se nós estamos focados nela, né, no nosso crescimento, na nossa evolução espiritual, se nós estamos realmente focados, se nós queremos realmente fazer determinadas mudanças na nossa vida. E nesse livro, Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, juízo verdadeiro é o exercício da compaixão, né? Compreender a ignorância de quem erra e permite que o erro seja reparado. E aí a grande pergunta, como nós agimos quando nós erramos? E a gente está sempre dando uma pisadinha na bola aqui ou ali, né? Então vamos observar isso. Como é que a gente age? Como é que a gente age em relação aos outros? Lá no livro Caminho, Verdade e Vida, no texto Companheiro, Emmanuel diz o seguinte: em casa, esse companheiro, esse de pessoa com grande dificuldade,
pode ser chamado de pai ou de filho, e no caminho pode chamar-se amigo ou companheiro de ideal. Quantos, há 22 anos que tem a fundação dessa casa, quantos vieram e foram? Porque por não concordar com determinada situação. Eu não concordo com aquilo. Eu acho que não tem que ter música. Eu acho que não tem que ter não sei o quê. Eu acho que isso é bobagem, a gente está fazendo. Né? Quantos? Quantos e quantos? Não é? Eu que participo de casa espírita já lá em Monte Alto há muito tempo, quase 40 anos, nossa, é imenso. Né? A quantidade de pessoas que vêm e que vão, e que vêm com aquele gás assim que você fala, nossa, agora vai voar. Daí a pouco, brocha, né? Não funciona. A coisa dá uma complicada. Então, nós precisamos entender isso. De repente, aquela pessoa... E trabalhar com paixão em relação a essas pessoas. Né? A natureza, a vida, o universo vai, em determinado momento, mostrar. Não é que nós estamos certo, ou muito certo, ou errado. Não é isso. Né? Mas a natureza também nos mostra coisas que nós precisamos observar. Mesmo estando firme naquilo que a gente acredita. Se o Eterno encaminhou ao seu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Quantos de nós já falou isso, né? Nossa, eu não queria ter essa pessoa aqui, né? Na casa, no trabalho, como amigo, na escola, na faculdade, ou não sei onde. Né? Como vizinho, não sei o quê, como cunhado, 13, hein? Pensa nisso. Né? Então, a gente precisa melhorar muito em relação àquilo que nós estamos acreditando e fazendo e levando para as outras pessoas. Nesse livro, Dias Felizes, no tema A Face Essencial, o grande chamado de Jesus é para evidenciar o perdão, para não revidarmos na força da violência, para nos esforçarmos na compreensão e não nos ressentirmos em desgastes maléficos. Então, ofereça o perdão, peça perdão e pé na estrada. Não fica, se ressentindo, buscando entender, ou humilhar a pessoa que, de repente, né, você precisou do perdão ou ofereceu o perdão, né? Eu te perdoo, mas olha, não me faça outra vez, né? Isso é humilhar a pessoa, né? Ou aquele perdão, eu te perdoo, mas não quero te ver nunca mais, né? Esse perdão juvenil, né? Uma coisa infantil, vamos dizer, né? Para a gente encerrar, dessa forma, faze sempre todo o bem, ajuda-te com compaixão e o amor, alcançando-te a paisagens mais nobres do que aquelas por onde deambulas por enquanto. Então, quando a gente começa a trabalhar determinadas virtudes em nós, aquilo que eu disse, que perdão é uma viagem. Então, nós vamos começar a visualizar paisagens diferentes nessa nossa viagem. Ok? Oi, filha. Tudo bem? Eu agradeço de coração essa oportunidade, né? Eu costumo sempre encerrar com uma citação da filosofia grega, que diz que felicidade é um momento de vida que vale a pena ser vivida. Eu repito, felicidade é um momento de vida que vale a pena ser vivida. Esse momento, para mim, foi de muita felicidade. Então, é um momento que o nosso coração se enche de felicidade, se enche de carinho. Né? Essa troca que nós fizemos aqui foi muito importante para mim, né, para o meu crescimento, para a minha evolução. E eu espero que algo que a gente tenha dito aqui tenha feito sentido para você, né? Tenha feito algum sentido, né, pelo menos, tenha colocado aí um monte de interrogação na sua cabeça, que essa é a proposta do Evangelho, desse estudo, dessa reflexão, é nos encher de dificuldade, de entendimento, mas o que eu estou fazendo? A gente fica até meio perdido às vezes, mas
porque para mim também é muito importante, precisei estudar, precisei rever algumas situações, então para mim foi realmente de muita importância. Um agradecimento especial à espiritualidade da casa, ao mentor espiritual da casa, que permitiu a nossa vinda. Agradecimento ao Felipe, ao pessoal da diretoria da casa, que nos permitiu a vinda. Então, esse aí é o amorzinho do vovô, Então, a gente agradece, e a gente encerra então com uma oração, com uma prece. Então, eu peço a todos que nesse momento elevemos o pensamento a Deus e a Jesus. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, amigos e irmãos da espiritualidade, mais uma vez, Senhor, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, trocando essas vibrações, estabilizando as nossas frequências com a espiritualidade superior. Agradeço ao irmão espiritual que esteve conosco, nos intuindo, e com a sua permissão e com a permissão do mentor espiritual desta casa, nós damos por encerrada a nossa reflexão desta manhã. Um bom dia a todos, um ótimo domingo, até uma próxima oportunidade, se assim a espiritualidade nos permitir. Um abraço a todos e muito obrigado.